Isto é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa literatura acompanhada de uma excelente teologia é o alimento que dá esse tempero gostoso à nossa vida devocional. Estamos falando de liderança. Eu falei a última vez sobre Moisés, sobre a importância de não focar nos resultados. Hoje eu quero falar de Salomão, porque Salomão nos ensina também a não focar no legado. São exemplos, são princípios negativos. Moisés não focar nos resultados e Salomão não focar no legado. Por quê? Porque as pessoas focam muito no legado. Absalão, antes de morrer, antes da rebelião, inclusive, levanta um monumento para ele mesmo e fala, visto que eu não terei filho, então eu vou levantar um monumento para ser lembrado. Esse monumento, segundo a tradição, ainda existe em Israel. Mas nós pensamos no legado, gostamos de sermos lembrados, gostamos de que as pessoas falem isto foi fulano de tal, gostamos de placas, comemorações, fotos, e por isso tem a galeria muitas igrejas têm galerias dos pastores, você vê nos escritórios públicos tem a galeria dos diretores, dos gerentes, a galeria dos presidentes da república também. Todo mundo deseja ser lembrado. Agora, Salomão, é impossível não falar de Salomão sem lembrar em todas as coisas que Deus fez com Salomão, a sabedoria que ele lhe deu, a fama, a riqueza que tinha em Israel naquela época. Mesmo assim, Salomão tinha uma grande preocupação. Em Eclesiastes, capítulo 2, nós vemos, primeiro nos primeiros 2 capítulos, nós vemos Salomão contando seus empreendimentos, contando as festas que deu, os empreendimentos que levantou, como a sua fazenda cresceu e como em Israel houve paz, segurança e muita prosperidade. Mas no verso 18, Salomão escreve, também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, lhe terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Isto também é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ela não se esforçou? Também isto é vaidade e grande mal. Entendamos uma coisa, criar legado faz parte do nosso ego, faz parte do desejo de sermos lembrados, faz parte daquela questão de querer nos mostrar como produtivos, como pessoas que deixamos uma marca na vida. Todos queremos deixar marcas na vida, todos queremos sermos lembrados, uma grande verdade. Por isso nós temos sobrenomes e as pessoas e nossos filhos seguem o nosso sobrenome, e por isso antes dos sobrenomes as pessoas eram conhecidas como fulano, filho de fulano. Nós vemos isso até na Bíblia, a maneira como se identificavam as pessoas. Até certo ponto, aqui na nossa região de Minas, isso acontece também. Fulano, filho de fulano, o esposo, a esposa de fulano, e assim lá vai, não? Mas Salomão nos ensina que nos afadigar para deixar um legado futuro é vaidade. Salomão vai postar um ponto interessante, que é possível que essa pessoa não continue o nosso legado, que ele rompa com o legado e crie outra questão. Então Salomão pergunta, então por que tanto afã? O ponto positivo é que assim como nós não podemos focar excessivamente no resultado para cair no pragmatismo, que também é pecaminoso, nós também não podemos focar tanto no futuro, esquecendo do presente. Salomão é muito prático nesse sentido. A sabedoria de Salomão é uma sabedoria que dá para aplicar em todas as áreas da nossa vida. Vamos aplicá-la no sentido da liderança da igreja. Se uma liderança de igreja foca tanto no futuro, esquecendo do presente, a igreja, perdendo o piso do presente, na verdade o futuro se transforma em ilusão. O que nós devemos fazer como liderança, inclusive como membros de igreja? Nós devemos focar no presente. Nós devemos focar na construção das nossas vidas no hoje, no momento em que Deus nos permite viver. Nós não podemos pensar no amanhã. Pensar no amanhã cria fadiga, cria estresse, cria depressão, cria ansiedade. E por isso que Jesus fala que nós não devemos nos preocupar pelo dia da manhã.
Se nós não devemos nos preocupar pelo dia da manhã com relação ao sustento, quanto mais com relação à igreja, que o próprio Jesus comprou pelo seu sangue, com o seu sangue para Deus. O que nós, como líderes, como membros da igreja, devemos fazer é nos esforçar para que o fundamento das Escrituras na nossa vida permaneça sólido, hoje. Através da leitura da palavra, através da oração, através de uma vida devocional, através da comunhão dos santos, nós precisamos estabelecer fundamento firme hoje, porque um fundamento firme hoje, com certeza, dará fruto no futuro. Quando Paulo esteve com os anciãos de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, e mesmo que Paulo, em um período de 2 anos, ele mesmo fala que ensinou aos anciãos, aos presbíteros da igreja, todo o conselho de Deus, todo, pense, se esvaziar o conteúdo de Paulo numa igreja. Mesmo Paulo falou que após a sua saída, chegariam lobos disfarçados de ovelhas dentro das igrejas, dentro da igreja. E ao mesmo tempo, falsos mestres e profetas se levantariam dentro da própria congregação. Paulo está falando para eles que, mesmo estabelecendo as bases firmes no presente, como ele fez, isso não garante um legado permanente no futuro. De fato, a igreja de Éfeso hoje não existe. Pense nisso. As igrejas estabelecidas, fundadas pelos apóstolos, não permaneceram com o tempo. As igrejas locais, estou falando de igrejas locais. O que nós temos hoje são reproduções do trabalho missionário que vem ao longo dos séculos. Mas veja como, se nós focarmos no legado apostólico, no sentido do trabalho deles a curto prazo, ele se perdeu. Se perdeu, mas não foi. Por quê? Porque a maneira como nós medimos o sucesso das pessoas não pode ser estabelecido em função do legado, é estabelecido em função da fidelidade. Voltamos ao princípio, fidelidade. Um bom líder é fiel a Deus. Nós focamos no chamado, nós focamos na visão, nós focamos na missão, nós focamos no propósito e esquecemos que a fidelidade maior é a Deus, o próprio Senhor. Um líder é fiel a Deus. Salomão perdeu o rumo quando ele se esqueceu do Senhor, quando ele se afastou do Senhor. Nós não podemos perder o rumo. Igreja de Cristo, nós não podemos perder o rumo. Nós não podemos deixar a um lado a nossa fidelidade a Deus. Nós temos que dar a Deus todo o nosso coração, fidelidade e louvor. Isso é a garantia de uma construção saudável, de uma liderança potente no presente. O amanhã pertence ao Senhor. Não foquemos no amanhã. Foquemos na construção de uma liderança no presente. Foquemos na edificação da igreja no presente. Hoje se estabelecem as bases do futuro, mas é hoje. Então vamos nos esforçar para conhecer a Deus hoje, para buscar a Deus hoje, para formar liderança hoje, para que sejamos uma igreja de Cristo hoje. O amanhã, então, será garantido, está garantido, aliás, pela eternidade do próprio Senhor. Parece meio absurdo pensar que nós devemos nos esquecer do futuro. Não é esquecer do futuro, mas não é viver em função do futuro. É viver em função do que nós temos hoje. Focando, na verdade, não no amanhã visível, mas na eternidade invisível. Esse é o princípio de Salomão, da construção, esquecermos da construção do legado e viver o presente para a glória de Deus. Aliás, isso que vai mostrar no Novo Testamento e o próprio Jesus falou isso. Com isto encerramos o BLT desta semana, Bíblia, Literatura e Teologia. Acompanhe-nos nas plataformas de YouTube, Facebook e nos podcasts de Spotify e Deezer. Até então, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.